nessa tarde agora, esse momento de reflexão, o encontro com Deus, né? Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Ele nos possa, de fato, aperfeiçoar hoje à tarde, também nos firmar e também nos fortificar na fé, na esperança e no amor. Amém? O salmista, no Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, não sei se dá para ver, está acesa. Era algo assim que a gente usava para pescar à noite. E a gente colocava isso perto dos pés, e a gente conseguia enxergar onde pisa. No meio do mato, à beira do rio, poder pescar naqueles riachos, pegar jundiá e etc. Então, o salmista diz que a palavra dele é que nem uma lâmpada para os pés, para não tropicar em nada. E aí também no Salmo 119, verso 9, ele diz: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele termina observando segundo a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é Jesus. Ele que é aquele todo-poderoso. Vocês conhecem aquela ilustração? Tem muitas. Pai com 2 filhos. Chamou os 2, já velhinho, um fazendeiro rico, diz: olha, queridos filhos, estou ficando velho e um de vocês vai ser o que vai subir a liderança, governar essa fazenda enorme. Mas eu quero fazer um teste com vocês. Ele deu um valor de dinheiro, ele reuniu numa sala, e ele disse assim: essa sala, quem encher essa sala de algo que eu vejo que é útil, que é inteligência, e vai ser o chefe da fazenda. Então, cada um recebeu o mesmo valor, bastante dinheiro. O mais velho saiu à pressa, e aí, a caminho, de repente, ele viu o pessoal moendo cana, fazer melado, e tinha um monte de bagaço. Ele chegou para aqueles agricultores e perguntou: quanto é que vocês querem por esse monte de bagaço? Ah, isso aí não tem serventia? Pode levar. Mas ele teve que contratar carroceiros, empregados, e eles fizeram isso à pressa. Chegou à meia-tarde, por aí, já estava lotada aquela sala. E aí, quando estava cheinha, até o teto, tudo cheio, o filho mais velho chegou para o pai. Diz: olha, pai, pode passar o comando para mim, porque esse teu outro filho não tem jeito. Está aqui, está cheio. Aí o pai disse: não, nós vamos esperar o teu humano. E aí, mais tardinho um pouquinho, chegou o humano, chegou para o pai: pai, me permite limpar a sala, tirar aquele bagaço do meu irmão? Ah, sim. Aí ele disse: eu quero colocar a minha, o que eu trouxe. Ninguém está vendo nada. Aí esse filho teve que trabalhar muito para tirar aquele bagaço, que não era leviano, um pouquinho mais, pesa um pouquinho mais do que o algodão. Trabalhou e escureceu. Lavou aquela sala, deixou limpinha. Aí ele pegou, tirou do bolso uma caixa de fósforo e uma vela. A vela acesa, colocou aquela vela no meio daquela sala, no chão, encheu de luz toda aquela sala. Aí o pai chegou para aquele filho mais novo: filho,
Você gastou pouquinho de dinheiro com algo fantástico. Agora, esse teu irmão, esse outro meu filho, gastou toda aquela fortuna que eu dei com bagaço. Você vai ser o que vai governar essa fazenda maravilhosa. Assim como esse filho mais novo chegou e usou pouca coisa, mas é algo fantástico, a luz. E como era escuro, encheu toda a sala. E por isso eu quero pedir de uma maneira muito especial que nós podemos chegar a Deus e pedir de uma maneira muito especial para esse momento de mensagem aqui hoje à tarde. Vamos orar? Querido Pai amado, nós te agradecemos, porque podemos chegar na tua presença e te pedir de uma maneira muito especial novamente. Que tu acampa ao nosso redor e através do teu Santo Espírito, dando-nos sabedoria, compreensão, entendimento, para guardar esse bom depósito que é a tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém? A pergunta que eu quero lançar agora é: o que eu estou fazendo com a minha vida? O tema de hoje continua que nem domingo passado. Nós trabalhamos esse tema, põe em ordem a tua casa. E ali nós começamos esse encontro citando alguns versículos bíblicos. Porque Deus espera de mim e de vocês que nós sejamos um santuário de Deus. Isso eu lembro que a gente comentou, 1 Coríntios capítulo 3, 16, diz ali, Paulo fala, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele afirma isso aos coríntios, que eles são um santuário onde Deus habita. E o Espírito de Deus habita em nós. E aí a gente olhou assim, esse plano. Eu falei que Josué escolheu 12 homens, quando atravessaram o Rio Jordão. E Deus disse para Josué, agora escolhe um de cada família, e cada um vai ali no meio do Rio Jordão e pegam uma pedra, põe no ombro e levam junto onde vocês vão acampar. Quando no futuro, coloque essas pedras no monte, e no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem o que significa esse monte de pedra, eles eram para relatar aquilo que Deus fez na vida deles. Eles eram para me contar esse último lance que Deus fez eles passar de pé enxuto o Rio Jordão numa época de colheita. O rio estava cheio. Diz que o rio, esse rio, fugiu o nome, o rio é muito veloz. E como é que iam atravessar se não tem ponte? Mas Deus fez aquele milagre fantástico. Então eu dei nome para essas 12 pedras. E nós falamos a primeira pedra, que eu comentei, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a pedra principal, que é Jesus. Jesus, aí a gente usamos bastante tempo falando que nossa vida deve ser edificado nessa rocha que é Jesus. E aí olhamos o texto bíblico e comentamos isso aí um pouquinho. Aí olhamos mais essas duas pedras, falamos sobre a oração e a palavra. Eu lembro que eu usei os 5 dedos de cada mão, falando da mão da oração. O mínimo que eu posso fazer, no dedo mínimo, é interceder, uma oração de amor, é amar as pessoas. Confessar, reconhecer que somos pecadores. Agradecer,
hoje o pessoal não é mais grato. O que mais Deus espera é que nós somos agradecidos. E o outro indicador, pedir. Nós devemos pedir, saber pedir e adorar. E aí, a palavra é a mesma coisa, usando os 5 dedos da mão, o mínimo que eu posso fazer com a palavra é ouvir. E se eu vou só ouvir, eu vou guardar muito pouco, em torno de 15%. Mas se eu já vou ouvir e ler, já vou para 25% a média. E se eu começo a estudar o texto bíblico, no qual eu ouvi, li, e agora eu vou estudá-lo, eu vou guardar muito mais, vai até 60%. O aluno que estuda, é bem provável que ele passa de ano. E o que mais podemos fazer com a palavra é decorar. Aí é 100%. Agora, eu posso esquecer muito fácil, porque Jesus contou aquela parábola do semeador. Se nós não meditamos na palavra, esse é importante. Quando de noite eu estou passando crise da área da saúde ou qualquer outra coisa, como nós estamos numa crise muito feia, muito brava, esse vírus, né? Nós deitamos em paz, me deito e logo pego no sono, como diz o salmista do Salmo 4, verso 8. Porque só tu me faz repousar seguro. Então, se a gente deita na cama, começa a meditar nessa palavra maravilhosa que a gente passou o dia. Então, eu comparo essas duas palavras, duas pedras, que nem um avião com duas asas. Um avião perdendo asa, esse avião vai entrar em parafuso e não tem jeito dele ir para um destino. Então, no passado havia muitos grupos que só se apegavam em oração. Tem ainda hoje movimentos que passam dia orando, mas não tem comunhão na palavra, porque nossa oração tem que ser baseada na palavra de Deus. Senão é uma oração muito superficial. Aí as últimas duas palavras que a gente trabalhou, a pedra. O amor tem que ser demonstrado em atitude. Comentei ainda que o amor tudo sofre. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13. Tudo sofre, tudo crê. Então, a gente trabalhou essa pedra. E amar é servir. E se eu só digo eu amo, mas não tenho atitude, se eu digo eu amo a minha esposa, mas eu estou servindo ela, estou presenteando ela, estou mostrando que, de fato, eu amo. E a fé. Trabalhamos muito em cima dessa palavra fé. Fé é crer e confiar. Se nós queremos agradar a Deus, como dizem Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É a única maneira que nós podemos agradar a Deus, crer que Ele, de fato, está conosco e que Ele vai nos abençoar. Então, essas 5 palavras nós trabalhamos domingo passado. Hoje eu quero me ocupar com essa palavra aqui. Dá para ler de longe? Mostra assim, ó. Se vocês estão conseguindo ler. Luz. A palavra luz. Aí, eu quero comentar em Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus sentou ao pé do monte, no capítulo 5, são 3 capítulos que ele coloca para o povo. No capítulo 5, verso 14 a 16, são 3 versículos. Se tu tem a tua Bíblia, quiser acompanhar, no qual eu passo a ler sobre a luz. Ele se dirige àquela multidão que está ali ao pé do monte e aos seus discípulos, dizendo assim: vós sois a luz do mundo. Ponto. Vós sois a luz do mundo. Que coisa, né?
E, de fato, nós somos essa luz. Como há pouco comentei, uma luz que brilha, que de noite eu posso colocar ela em cima do velador para que todos os que estão na casa possam enxergar as coisas. Mas ele continua dizendo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Imagina uma cidade, Cruz Alta. Cruz Alta, quando quem vem de Birubá, de muitos quilômetros, já uns 20 quilômetros, a gente enxerga as luzes da cidade. Então, não tem jeito. E isso que não é um monte. Agora, tu imagina como tem cidade construída em cima de um muro. De longe a gente enxerga. Isso que Jesus está falando aqui. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina todos que se encontram na casa. Então, está aqui em cima do velador, que eu coloquei hoje como velador aqui, né? Não se coloca debaixo, aí ninguém vai enxergar, mas em cima. Quer dizer, nós precisamos estar no lugar, nessa rocha que é Jesus, que ele é todo-poderoso, ele está no palanque. Como eu tenho dito, eu aprendi a marchar no quartel, acho que numa dessas pregações, que hoje é o 12º encontro com Deus, está passando o tempo, né? Aí eu comentei que eu aprendi a marchar no quartel. Agora imagina o dia de 7 de setembro, tem desfile aqui em Cruz Alta, muita cidade tem, e o quartel que fica desfilando, e também os colégios, etc. Se o quartel tem 10.000 soldados, o general desse exército, ele vai lá para o palanque, numa posição elevada, junto com o prefeito, com outras autoridades, e vem vindo o quartel dele. Se o Vini está com o passo trocado, só um soldado, no meio de 10.000, esse soldado está esquisito no meio de toda aquela turma. Então, imagine aquele general pensando assim, Vini, acerta o teu passo, porque tu está enfeiando todo o meu quartel. Então, assim é, como ele diz aqui, não se esconde a cidade e nem a lanterna que tu vai acender. O lampião, há pouco o Mateus perguntou, um neto, perguntou para o Sérgio, o que era isso aí? Eu conheço como um lampião. Um lampião. Não se acende o lampião para colocar debaixo do... Né? Ele termina, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Queridos, eu creio que nós estamos chamados para sermos essa luz. Ali no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, de novo, lhes falava, Jesus, né, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, aquele que me segue não anda nas trevas, porque Jesus é a luz. E ele quer que nós seremos um refletor dessa luz que é o Evangelho. Você sabe que esse texto que eu mencionei agora, no verso 12, capítulo 8, o texto que antecede, o assunto que antecede, é aquela história onde os homens pegaram uma mulher em flagrante adultério e chegaram para Jesus para ver o que Jesus ia fazer com aquela mulher. Aí eles disseram que a lei manda apedrejar, matar. E você, Jesus, ele diz assim para aqueles acusadores, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E baixou os olhos, escreveu no chão,
De repente ele levanta os olhos, ele vê só um monte de pedra, que todo mundo deixou aquele monte de pedra, que muitos vieram com muita pedra na mão. Imagina que monte de pedra. Aí Jesus pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém? Aí Jesus disse para aquela coitada, que estava perto da morte, Jesus disse, eu não vim para matar, eu vim para salvar. Vai, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, o ser humano, o homem, ele não enxerga. Ele anda, ele quer a morte. Não, mas Jesus quer a vida. E aí a gente pode dizer, aí no capítulo 12, verso 46, Jesus diz, eu vim como luz para o mundo. Eu vim como luzeiro, né? A fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se eu creio em Jesus, eu não permaneço mais nas trevas, porque eu estou na luz, porque eu estou no alicerce, que é essa maravilhosa luz, que é Jesus. Amém? Então, nós vamos continuar em cima desse. O povo de Israel tinha a nuvem. A nuvem que era a luz durante a noite. E durante o dia, uma sombra, um todo. Agora, vocês podem imaginar, porque são 40 anos que eles estão caminhando no deserto. E deserto é um lugar quente. E também, imagina a noite. Diz que à noite a temperatura cai lá embaixo. Agora, durante o dia era um todo. E à noite, aquela luz, aquela tocha enorme para cobrir aqueles 1 milhão de homens, fora as mulheres e os animais que vinham junto. Tinha que ser um todo enorme. Agora imagina de longe, porque eles passaram esses 40 anos por vários países, por povos. Aquele povo de longe olhando assim, mas que povo maravilhoso. Eles têm uma luz tremenda. E durante o dia, eles estão numa sombra maravilhosa. Esse povo não ia aguentar se não tivesse essa presença de Deus com essa nuvem maravilhosa. Será que se eu estou nessa caminhada com Jesus, eu estou sendo acompanhado por essa luz que é Jesus? E também por essa sombra durante o dia, da proteção do calor do dia? Será que a pessoa que me vê caminhando, será que essa pessoa não está pensando assim, eu quero essa proteção? Eu quero, muitos vieram a mim, eu quero esse Jesus que tu está falando e está demonstrando isso na tua vida. Graças a Deus, que Deus está trabalhando no meu caráter, para que eu seja cada vez mais perfeito, porque eu não sou perfeito, mas Ele está trabalhando na minha aperfeiçoando a minha pessoa. Então, Moisés, imagina essa nuvem maravilhosa. Agora, imagina Moisés, que teve aqueles 40 dias no monte, e quando ele desce com as 2 tábuas da lei, aí o povo olha para Moisés e não conseguia olhar para Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava. A presença de Deus, se eu estou na presença de Deus, a minha pessoa precisa haver mudança. Não mais aquela cara carancuda, aquele mau humor. Como é que eu vou conduzir alguém a Cristo
se eu continuo com essa beiço virado, etc., vocês entendem isso, né? Então, Moisés teve que usar um véu. Coisa maravilhosa, vocês não acham? Essa presença lá no monte. Aqui, o pastor foi embora, o pastor da Igreja Batista Nacional. Ele vinha na casa de retiro. E ali para ele tinha um lugar que ele chamava o monte. Ele pedia permissão. Eu digo, não, você é dono da casa também, porque se ali é de Jesus, pode pedir para ele. E vem orar a hora que tu quiser. Ele passava horas de joelho, que eu peguei ele e vi ele, muitas vezes, orando pela sua comunidade, pelos seus membros da sua igreja, e por tantas outras coisas que eu não sei também tudo. E esse homem ia bem sucedido sempre. Ele foi embora daqui. Ele está hoje em Santo Ângelo, um irmão muito querido. Mas ele usava um lugar. Esse é o monte no qual eu venho em comunhão com Deus. Você tem um monte? Você tem um lugar onde você vai, na tua casa? Você pode achar o teu quarto e ser um monte. Na comunhão com Deus, ali, Deus quer fazer presença na tua vida e te mudar as tuas... A minha irmã, vou falar da minha irmã, mas é um pouquinho mais novo do que eu, Dona Helga, era uma irmã muito sofrida por várias coisas, crise financeira e problema de outras coisas muito mais, o alcoolismo na sua casa. Certo dia eu chego na casa da minha irmã e onde ela morava em Blumenau, Santa Catarina, e lá tudo é muro. E a casa dela ficava para baixo da rua. E quando eu desci do carro com a esposa e o Edson e a Lia, meu filho e a Nora, e a mana estava na área. De longe perguntei, o que houve contigo, mana? E ela deu uma risadinha, o quê? Não, o teu rosto está brilhando. O que aconteceu contigo? Eu não sabia. Quando entramos e ficamos conversando, perguntando coisas de um do outro, era um domingo da tarde, meia-tarde. Aí, de repente, ela levanta, eu vou fazer um chimarrão. Eu tinha levado um pacote de erva para presentear. Eu trouxe uma erva. Ah, que bom, porque aqui não se acha erva boa. Aí ela fez o chimarrão. Quando ela estava com o chimarrão pronto, ela veio me abraçar com lágrimas. Vili, agora eu sei o que é uma vida com Jesus, como tu me falou tantas vezes. Eu ela trabalhava na remessa, na fabricação de roupa. Então, as fábricas mandavam um pacote para ela. Em 15 dias, ela tinha que dar um jeito em todo aquele pacote para conseguir de novo receber outro pacote. E recebeu o dinheiro. E ela passava horas e horas para sanar a sua área financeira, para pagar a luz, água, etc., aluguel. Ela disse, uma tarde, ela escutou meio-dia um pastor. Lá tem a igreja, a minha igreja tem bastante comunidades ali, paróquias. E um pastor daqueles passou um viajante, pregador, missionário, e convidou, se alguém está em crise e precisa de ajuda de um conselho, eu estarei hoje aqui E era pertinho da casa dela. Ela pensou, largou a costura, estou atolado mesmo, foi lá, passou horas. Disse que o pastor, quando ela entregou sua vida a Cristo, e o pastor disse para ela, nunca encontrei uma pessoa tão dura como hoje. Como a senhora, estava difícil de aceitar essa maravilhosa proposta. Eu podia falar muito da minha irmã, assim como Deus trabalhou nessa pessoa. A minha irmã, para mim, é uma pastora, porque ela tem trabalhado no reino de Deus, e eu tenho certeza que tem pessoas lá no Mato Grosso do Sul, que ela mora no Mato Grosso do Sul, lá em Ponta Porã, e tem outros familiares escutando, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, que ela é hoje uma pastora, porque ela
dando seu testemunho de vida lá naquela cidade. Assim como nós hoje falamos, né? Eu quero encerrar com uma ilustração. Eu só apaguei aqui. Eu quero encerrar com essa ilustração. Ontem, gastei um tempo para limpar esse lampião, que era algo assim que eu usei muito para pescar. O vidro, tudo estava sujo, tanto por dentro como por fora. E a luz está brilhando. Aqui eu limpei só por fora. Por dentro não limpei. Essa era a luz. Lena, Nádia, Edson. O Edson já nasceu quando nós tínhamos luz elétrica. Mas era a nossa luz maravilhosa. Não tinha luz elétrica. Quando nós casamos em 66, nós já tínhamos comprado, eu e a Nilza, algumas coisas. E isso não podia faltar. Era a nossa luz única, ficava na cozinha, num lugar especial assim, que dava claridade para o lado para os quartos e para a sala. E clareia. Só que essa luz não clareia, né? Vocês estão vendo que existe, no lado até não ficou tão escuro, né? Dá para ver que tem uma luz dentro? Assim, como essa luz, que é esse tubo aqui, ó, se não colocava esse tubo, não clareava quase. Mas esse tubo, ele reflete a luz, fica uma luz maravilhosa. Para a época, era o que tinha, a não ser aquela luz a gás, que também funcionava maravilhosamente. Depois surgiu um lampião desses, parecido com um tal de camisinha, que clareava maravilhosamente mais. Mas esse tubo, eu estou perguntando para mim e para você, será que Deus está olhando para mim e para você, e ele pensa assim, ó, Billy e Lena e Nádia, a Nancy, eu estou colocando vocês como um farol. Sabe o que é um farol? Na beira do mar, onde tem porto, onde o navio vai encostar para descarregar, existe um canal, muitos lugares. E ali existe um farol, para que o navio se guie, se é de noite. E também tem muitos lugares, um farol assim, num lugar bem alto, para que o navio não se aproxima, porque tem rocha, e o navio pode se danificar. E será que eu estou servindo como um farol para que as pessoas que precisam de orientação, estou eu como uma luz que vale a pena? Será que uma pessoa vai enxergar essa luz meio longe? Não enxerga. Está sujo por dentro, cheio de picumã. Sabe o que é picumã? Eu cheguei numa comunidade uns anos atrás, lá em Santa Rosa. Primeira vez que eu levei esse lampião, essa luz, também estava escuro, assim como essa aqui agora. E aí levantei naquela noite, acho que era a última noite,
Digo, oh, que luz maravilhosa, é a minha. Uma senhora correu no disjuntor e apagou a luz e escureceu tudo. E só aparecia, porque aqui tem um buraco, aparecia a luz no teto, só uma coisa redondinha lá. Passei vergonha. Porque eu disse, a minha luz ilumina tudo, mas não ilumina nada. Mas eu posso ser aquele refletor. E se eu não sou o refletor, e se eu estou meio apagado, precisa ser limpado. E esse tubo, sabe quando que era limpado? No sábado. Já meu pai tinha isso também, minha mãe era assim também, com esse mesmo tubo. E a piazada não era tarefa da piazada, porque esse tubo sai muito caro. Na época era coisa assim fantástica. Então, o pai ou a mãe limpava o tubo. E aí, no sábado à noite, a luz ficava maravilhosa. E durante a semana ia escurecendo, até chegar no sábado, o dia de limpeza. Acho que assim nós estamos fazendo que nem nos cultos. Eu e você, muitos querem ir nos cultos. Quer dizer, hoje não estamos indo. Só vamos domingo no culto para dar uma limpada nesse tubo, para se eu sair da igreja como um refletor. Não, eu preciso diariamente limpar isso aí para que brilhe a luz de Jesus, para que o mundo não vive perdido nas trevas. Jesus disse, eu vim como luz para esse mundo. O mundo vive em trevas. Somente eu e você, que estamos acesos, e Jesus acendeu essa chama da fé na nossa caminhada. Que essa luz continua iluminando os que vivem ao nosso redor. Amém? Fico na paz de Jesus. Passou uns minutinhos, mas... Tem alguma pergunta? Alguém quer acrescentar algo? Está levantando uma fumacinha? Alguém quer fazer pergunta? Por favor. Ou acrescentar algo sobre o tema. Aí, nós temos 12. Hoje nós não conseguimos ir adiante. Mas eu gostaria de gastar o que eu gastei hoje só nessa palavra luz, com todos eles. E eu teria que colocar mais pedra, porque Josué também carregou 12 pedras, vocês sabiam? Josué tirou do rio 12 pedras. Agora, como é que ele levou? Mas ele era um líder. Ele tanto que chamou o tal de Sérgio, chamou o Edson, chamou assim por diante. Para que houvesse mais pedra no monte lá, para que esse monte fosse de fato. Em tudo isso, não esqueça, em tudo isso, se nós não obedecer, podemos gastar todo o nosso tempo.